Olá pessoal, hoje trazemos aqui uma aula resumida sobre a região norte do Brasil. O norte, ele na verdade tem três formas de se delimitar. A gente tem a chamada propriamente dita região norte, estabelecida pelo IBGE. Uma outra forma da gente regionalizar é também chamando de região amazônica, ou seja, a Amazônia, a chamada floresta em si, onde a gente verifica a extensão, a maior floresta equatorial do planeta. A gente tem a delimitação chamada de região da Amazônia, pela floresta em si. E a gente também tem a terceira forma de regionalizar, a chamada Amazônia Legal, que você tem a floresta amazônica, que ainda tem partes de um sul e sudeste ali saindo das extensões da floresta em si, a chamada Amazônia Legal, ou seja, a Amazônia Legal é maior do que a floresta em si, onde nós encontramos índices de maior biodiversidade do planeta, a maior quantidade de água doce, ou seja, água continental. Encontramos o maior rio em volume e extensão, que é o rio Amazonas. Encontramos também a maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia amazônica, e também encontramos as maiores altitudes do Brasil. Por mais que a gente tenha um predomínio de planícies na região norte do Brasil, sobretudo na Amazônia em si, a gente tem justamente no extremo norte a parte mais elevada do nosso país, que é o Pico da Neblina. Entre os séculos XVI e XVII, o acesso a essas regiões dos colonizadores, dos portugueses, eram basicamente pelos rios, Rio Amazonas e Tocantins. Então, com isso, missões jesuíticas para catequizar os índios e também estabelecer um cultivo das chamadas drogas do sertão, castanha do Pará, pimenta, ervas medicinais, entre outros, porque era importante ocupar a região, porque diversos invasores, como ingleses, franceses e espanhóis, também estavam querendo ocupar a região que os portugueses conseguiram dominar com uma estratégia de botar vários fortes ao redor, ao longo do litoral. E ali, na foz dos rios Amazônia e Tocantins, a gente também verificou a presença de fortes, diminuindo as tentativas que não tiveram êxito de invasões dos outros povos que também estavam tentando dominar a ocupação do continente americano. Porém, apenas no século XIX, ou seja, durou pra caramba, demorou muito, a gente teve a primeira grande atividade econômica da região, estabelecida pelo ciclo do látex, da borracha natural, extraída das seringueiras. Especificamente entre 1870 a 1910, onde nós encontramos a maior produção mundial de látex. Porém, a gente verificou, a partir de 1910, os ingleses também foram plantar mudas de seringueiras contrabandeadas da Amazônia, porque seringueira é uma planta nativa, uma espécie vegetal nativa da Amazônia. Plantaram também lá na Ásia e, com isso, também houve uma grande quantidade
de produção de látex pelo mundo. Isso derrubou demais os preços e houve uma crise. E a partir daí nós tivemos um esvaziamento da região. Demorou a beça para ser ocupada, só no século XIX, mas logo no comecinho do século XX a gente já teve um grande esvaziamento da região por conta da decadência da produção do látex. Posteriormente, apenas pós segunda metade do século XX, com a implementação da cidade de Brasília, 1960, nós tivemos então uma nova repaginação da ocupação do centro-oeste do Brasil, também influenciando na ocupação da região norte, onde a gente passou a ter o chamado Plano de Integração Nacional, com a construção da Transamazônica. E aí houve uma expansão das fronteiras agrícolas, chamando várias pessoas para terem suas propriedades ao longo da Transamazônica, que começou suas construções em 1970, só que, pasmem, até hoje ela não foi concluída. Você tem basicamente a metade da Transamazônica asfaltada, que é basicamente o trecho do Nordeste, e a outra metade, que é basicamente o trecho da floresta amazônica em si, você tem vários buracos, um lamaçal danado. Não tendo sucesso a Transamazônica, diversas pessoas foram deixando o local. Então essa expansão das fronteiras agrícolas, ela não foi muito bem sucedida, porém logo em seguida houve o chamado processo da expansão das novas fronteiras agrícolas, que por acaso continua até hoje, ou seja, onde grandes agricultores, aí a gente já não está falando de pessoas humildes, grandes agricultores, aqueles que são mais privilegiados para conseguirem grandes investimentos do governo, os que são capazes de pedir empréstimos enormes e comprar, enfim, máquinas de grande porte, caríssimas, e elevar enormemente as suas produções. Só que, infelizmente, isso desde então tem causado grandes desmatamentos, inclusive queimadas, sobretudo para a produção da pecuária, o gado bovino e da soja, basicamente tipo exportação. Bom, uma situação alarmante, porque a floresta amazônica é esbelta, porém o solo amazônico sem a presença da floresta, ele vira um grande areal. Ou seja, a Amazônia, ela sobrevive basicamente se autoalimentando, se automantendo, ou seja, a todos os restos de materiais que entram em decomposição, de galhos, folhas que caem e apodrecem no chão, ou restos de animais que também morrem, ou seus restos de fezes desses animais. Tudo isso ajuda a criar o humus, a autossustentação dos nutrientes necessários à floresta, aquela formação da chamada serrapilheira. Mas, sem a floresta, você tem basicamente uma condição de um local bastante quente, que é o clima equatorial, e sem um ciclo hidrológico adequado, adaptado com a floresta em si, você sem a floresta, esse ciclo hidrológico vai se perder e você tem um grande potencial de desertificação sem a floresta. Fato bastante grave para um futuro anunciado. Temos que tomar providências para que a floresta amazônica não seja posta abaixo. A gente também verifica a extração de madeira, não só a madeira legalizada, que é madeira legalizada, tudo que é retirado é plantado
basicamente em dobro, então o que se retira se repõe em dobro, o chamado desenvolvimento sustentável, mas infelizmente nós temos processos ilegais da extração ilegal de madeira, porque simplesmente retira e não repõe. Isso é terrível. A gente também tem uma produção de petróleo e gás numa refinaria em Manaus, a chamada REMAN, refinaria de Manaus. Temos também uma produção de ferro na maior mina de ferro a céu aberto do planeta. Então nós temos a mineradora Carajás e também encontramos ali projetos de implementação de hidrelétricas, porque a região é extremamente rica em água, mas devido a grandes impactos ambientais, o Brasil precisará fazer uma balança. Necessitamos de energia, mas também temos grandes impactos ambientais para a implementação de hidrelétricas. Estão havendo diversas discussões para que projetos de hidrelétricas sejam implementados na região norte do Brasil, onde também encontramos a chamada Zona Franca de Manaus, lá na região de Manaus, uma região que não cobra tarifas de importações de diversos produtos, onde a gente verifica fábricas de eletroeletrônicos, fábricas de motocicleta, onde a gente tem basicamente vários núcleos de montagem desses produtos com isenção de impostos, por isso Zona Franca de Manaus. Então é um incentivo fiscal para empresas se dirigirem para a região chamada Zona Franca de Manaus. Também encontramos extrações de ouro e estanho, onde a gente tem muitos processos de mineradores que, infelizmente, muitas vezes são por vias ilegais e também estão promovendo crimes ambientais, usando muito indiscriminadamente o mercúrio, que é altamente contaminante para os peixes e para quem consome esse peixe, nós seres humanos, tendo embates, conflitos entre índios que chegaram a causar até mortes. Encontramos na região norte a maior quantidade em dimensão do Brasil. 45,2% do território brasileiro encontra-se na região norte. Porém, encontramos apenas 8,4% da população, a região com a menor quantidade populacional, ou seja, a menor taxa de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade demográfica. Encontramos a população que ali reside, 78% é sobretudo urbana. Por quê? Porque há uma grande quantidade de floresta, há também projetos de produção de soja e gado que não requer muita quantidade de mão de obra, então a tendência é as pessoas morarem nas cidades, nos núcleos urbanos, sobretudo Manaus, Belém, Macapá. E a gente encontra a questão atual dos índios, uma grande quantidade de índios que ou foram mortos ou migraram para outras culturas, tendo uma grande miscigenação de índios. E hoje em dia, povos indígenas estabelecidos desde as suas origens como indígenas mesmo são bem reduzidos. Ok? Então chegamos ao final de mais uma aula. Se quiserem saber de forma mais geral, vejam as aulas completas no canal sobre a região norte. Então até a próxima, fiquem com Deus, pessoal. Até logo.